Boas pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma aulinha de Python. Hoje então vamos falar-vos sobre operadores aritméticos e as suas ordens de prevalência, o que é que dá para fazer, etc. Esta vai ser a aula 3. Pronto, na última aula tivemos a ver tipos de saídas de dados, saída de dados e tipos primitivos, que é o str, o int e o float, os mais. E há outros, mas estes são os que eu costumo usar mais e não sei se são os mais usados, mas acho que eu costumo usar mais. E falamos também sobre saídas de dados, ok? O comando print permite-nos fazer isso, já tínhamos visto na aula 1 isso já, mas aprofundámos mais na aula 2. Então nesta terceira aula vamos falar sobre operadores aritméticos. Primeiro tenho que criar um fecheiro para iniciar então o programa. Pronto, está aqui vazio. E vamos então começar pela ordens de precedência. Como na matemática, vocês sabem, quando vos aparece uma conta à frente, tem vários operadores, seja mais vezes, divisões, e depois aparece também números entre parênteses. Normalmente esses números são entre parênteses são sempre os primeiros a fazer, e é o mesmo que se aplica aqui no Python. É o primeiro que se faz. Isto é o primeiro. Tudo o que tem entre parênteses é o primeiro a ser somado no Python. Depois temos a que está abaixo dos parênteses são dois asteriscos. Isto equivale a, por exemplo, um número elevado a 2 elevado a 2, que é 4. Isto é para simular um elevado. Ou seja, seria 2 e agora asterisco 2. E depois nós vamos ver isso já a seguir, o que é que acontece. Mas isto é para elevar um número a outro número, ok? Pronto, este é o segundo. Depois em terceiro temos o vezes, a divisão, dupla divisão e o resto da divisão. Pronto, isto aqui é os terceiros. E depois por último temos a soma e a subtração. Isto é em quarto e último lugar. Pronto. Aqui a dupla divisão e o resto da divisão. Basicamente a dupla divisão é aquele. Como é que eu ia explicar? É aqueles. Um número depois faz um género de uma cruz e, e, e divide-se esse número por vários números até não dá mais. E o resto da divisão é o último número que já não dá para dividir. O resto da divisão por exemplo, é bom, por exemplo, quando querem fazer um programa e querem saber quais é que foram os números pares digitados, porque o número par resto da divisão por exemplo, 2 resto da divisão por 2 dá 0, ou 3 resto da divisão por 3 dá 0. Não é usado na matemática, este porcento é usado aqui em programação, mas eu normalmente uso para isso, para saber se é um número par ou ímpar, usando um comando chamado for, que depois veremos mais à frente que é que isso é um laço repetitivo, faz várias repetições, em vez de estarmos sempre a escrever print, por exemplo, se escrevemos print 6 vezes, basta com 2 linhas conseguimos fazer isso, ou até 10.000, se quisessem, por exemplo, escrever print o vosso nome 10.000 vezes, com o comando for dá para fazer isso só com 2 linhas. Pronto, mas nesta aula não é isso o foco. Aqui meti. Ok, sim, tá bom, pronto. Então são estas as ordens de prevalência, ok? Apontem no papel ou uma cena assim, para saberem. Ou tirem print. Pronto. Então vamos lá então começar. Pronto, podemos criar aqui uma variável lá igual a 3. Vamos começar assim com simples. Vamos começar assim só dizer que A é igual a 3 em vez de ser o int input, escreverem depois aqui no monitor o que é que querem.
Pronto, vamos fazer assim primeiro. Vamos fazer p igual a 5. Agora vamos fazer uma variável soma. Vai ser o a mais o b. Isto vai estar em parênteses. Depois vai ser vezes a mais b. Quanto é que será que esta conta vai dar? Depois já há, nestas ocasiões já há muita gente que se engana. Começa a fazer, por exemplo, A mais, A mais B e depois é que ou faz uma propriedade distributiva. Aqui são estes dois e depois o valor que der faz uma propriedade distributiva. Mas como vocês sabem, como foi dito antes, o que está em parênteses é sempre a primeira coisa a fazer. E vamos então ver qual é que é o resultado, que o Python faz isso por nós. Vamos fazer assim, meter um f-string, que é assim que se chama, e metemos soma para fazer o print, ou fazer assim, sem o f-string e fazer ponto format. É como vocês preferirem, dadas as duas maneiras. E agora run, o resultado é 29. Pronto. 29 porquê? Então é 3 mais 5, que é 8. Depois 8 vezes 3, que é 24. 24 com 5, 29. Pronto, se fosse ao contrário, se fosse A mais B 8, depois a propriedade distributiva já não ia dar isso. Pronto, aqui está um exemplo. Pronto, vamos deixar isto e agora vamos fazer outra situação. Vamos fazer elevado. Agora vamos fazer, por exemplo, 5 elevado a 3. Isto é para fazer elevado a qualquer coisa. E agora aqui podemos fazer o resultado desse valor também. Ou seja, agora vamos ter soma aqui, que é este primeiro valor que está aqui entre estas duas chaves, e vamos ter o valor de elevado, que é esta segunda chave aqui. Se quisessem meter ao contrário, metiam aqui elevado aqui e soma aqui. Pronto. 5 elevado a 3 dá 125. Ok, pronto. Agora vamos, se calhar vou passar para um coisa do Python que é melhor, para este tipo de coisas é melhor para testar, em vez de ser aqui no run, que é o terminal. Não, é o Python Console, sim, Python Console, onde dá para fazer as contas logo, quando seguida, por exemplo, 1 mais 2, isso, para testar logo, sem estar aqui a escrever código. E vou-vos mostrar então, nós falamos. Então vamos fazer 4, entre parênteses, 4, mais 3, mais 3, 3 vezes 2. Portanto, isto, muita gente podia pensar que isto era uma propriedade distributiva, mas não. Que dá 14, porque o que está em parênteses já é feito primeiro. Que dá 7, 7 vezes 2, 14. Agora vamos fazer outra coisa. 4 elevado a 2, 16. Isto é elevado. E agora outra coisa. Para saber, por exemplo, uma raiz. A raiz quadrada de 16. Como é que se faz a raiz quadrada? Pronto, em matemática, um número elevado a uma fração é a sua raiz. Ok? Então fazemos 1 a dividir por 2. Isto vai ser a raiz quadrada de 16, que é 8. Raiz quadrada de 16. Para sabermos uma raiz, temos de fazer como na matemática. Como eu já disse, temos de levar um número a uma fração. E na matemática, o número elevado a uma fração é a raiz quadrada desse número, ou raiz cúbica. Se quiserem a raiz cúbica, em vez de um 4 ali, metem 3. Ou outra coisa qualquer. Pronto. Ok.
houve aqui um problema que eu aqui estava aqui meio parado aqui nisto, mas ok, continua. Pronto, então já viram então ali as ordens de precedência, o que é que dá para fazer, etc. Ainda vou mostrar aqui os restos de divisão e a divisão, a dupla divisão. Divisão inteira é assim que se chama. Estas duas barras chama-se divisão inteira. Pronto, o resto da divisão de 2 é 0. O resto da divisão por 2 é 0, ok? Mas agora, por exemplo, 3 resto da divisão por 2. Isto aí já é um. Isto é bom, por exemplo, saber os números pares limpos, como eu já disse. A programação usa-se o resto da divisão para isso. Agora, por exemplo, 16 por 2. Ok, é 8. Divisão inteira de 16 por 2 é 8. E vocês podem chegar aqui e ver aqui as contas todas. Pronto. Agora podemos fazer o seguinte. Podemos fazer agora aqui elevado. Podemos fazer a divisão. Divisão de por 3. E agora vamos meter aqui esta divisão também aqui, ok? Mas vamos meter isto mais bonito. A soma é tanto e, e o elevado é tanto e o elevado de 5 é tanto e a divisão é tanto. Pronto. Está a reclamar aqui, tem um espaço. Fazendo run, a soma é 29, o elevado de 5 é 125 e a divisão é este número aqui. Pois, por exemplo, se vocês em vez deste número aqui todo quiserem ver só uma quantidade de casas decimais, podem chegar aqui e meter 2 pontos, ponto 2F. Isto é para arredondar a duas casas flutuantes. Ok? Agora assim já, em vez de estar o número assim todo por extenso, já vai arredondar a duas casas. Viram? E também dá para fazer outras coisas, por exemplo, meter este número mais para a direita ou para a esquerda. Ok? Mais para a direita ou para a esquerda, fazendo assim. Pronto, estava muito pouco, devia de ser assim. Se quiserem um número mais para a direita ou para a esquerda, isto devia de ser só com este número. Vou mostrar só com este número. Assim para meterem mais para a direita ou para a esquerda. Vamos pôr aqui só 5, agora já dá. Pronto, já está mais para a direita ou para a esquerda. Se quiserem centralizar, que é o chapeuzinho, se quiserem centralizar o valor, fica assim, ok. Vamos meter mais para se ver. Centralizar no meio de 15. Pronto. E se quiserem, por exemplo, meter iguais, centralizado com tracinhos, para ficar mais bonito, por exemplo, para fazer para ficar mais à vista. Também com o comando print conseguimos fazer o seguinte, por exemplo isto, para deixar o programa mais bonito. Fazer isto, fazer assim, que é assim, fica melhor, tudo junto, para fazer, por exemplo, divisões de código e dá para
para fazer muita coisa com o print e até coisas que eu ainda nem sei. Ok? Esta aula de operadores e da sua ordem de precedência, acho que já estava bastante completa. Ok? Já falámos de todas os operadores e das suas ordens de precedência, o que é que dá para fazer. Depois conseguimos juntar isso aqui nos prints e não sei o quê, usando o str. Por exemplo, aqui uma variável nome, que até já falámos aqui. Isto aqui é um operador, o mais. Ok? O mais. Pronto, sabem, palavras é com str, depois input para vocês digitarem. Vamos dizer qual é o seu nome, idade, que é um int, um número inteiro, qual a sua idade, ok. E agora podemos fazer o print disso. Pronto, e agora podemos juntar, fazer muita coisa com a idade. Idade é igual soma idade vai ser igual à idade mais 10 vezes 3. Pronto. E agora o que é que será que isto está? Se vocês responderam, pois vocês não podem responder ainda porque ainda não digitei. Vamos então digitar aqui o nome. Vamos fazer agora um f-string para ser diferente. O nome tem idade não. Vou por aqui soma idade. Tem soma idade anos. Ponto. Ok. Agora vamos fazer o run. Nome André. Qual a sua idade? Pronto, agora vou digitar aqui 15. Se vocês responderam 75, não vai estar certo. Mas agora se vocês responderam 45, já vão acertar. Porquê? Por causa da ordem de precedência. Primeiro é feito 10 vezes 3, depois é somado com 15. Ok, 45. Pronto. O 75 seria se tivessem feito 10 mais 15 vezes o 3. Iria dar os 75. Ok. Então, nesta aula vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula começamos com estruturas de controle, os ifs, os else ifs e os else, que são bastante importantes para os códigos. Permitem fazer, comparar resultados e executar várias coisas que vamos ver na próxima aula, ok? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Fiquem bem.